A paz do Senhor, meus irmãos, apóstolo Douglas, mais um vídeo para o canal. Com muita alegria que eu vou gravar esse vídeo e também com muita preocupação, porque esse tema é bastante polêmico no nosso meio, diverge de muitos pensamentos e opiniões, mas eu vim trazer aqui um pensamento bíblico, à luz das Escrituras, não querendo ofender e nem atacar ninguém, mas sim trazer uma luz para iluminar esta palavra que está em nossas mãos. Amém? É sobre o assunto sobre divórcio e repúdio, que são duas coisas distintas, diferentes, que muita gente acha que é coisas iguais, mas são distintas, E pessoas estão sofrendo por causa disso. Caiu no sistema religioso, caiu na mão de pessoas que não têm raízes para ensinar, As redes sociais têm sido esgoto para muitas pessoas, apesar que tem pessoas poucas que fazem o correto, mas estamos cheios nas redes sociais, na rede chamada internet, de pessoas falsos profetas que estão alimentando as pessoas com ensinamentos errados. E devemos ir de acordo com a palavra e com os originais. Eu peço aos irmãos que olhem essa Bíblia aqui, olha, a NAA Nova Almeida Atualizada. Essa Bíblia é a mais recomendada para nós usarmos hoje, porque hoje eu vou usar a original e ela é uma das Bíblias que traz mais à luz do original, que é a Bíblia Nova Almeida Atualizada. Amém, irmãos? Por quê? Porque em Malaquias 2,16 vai dizer assim que Deus abomina divórcio, mas não é. No original, nas escritas de Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém, nos escritos originais vai dizer que Deus abomina o repúdio. Divórcio é uma coisa, repúdio é outra. Mas eu quero deixar um assunto aqui falado, antes de eu entrar objetivamente, não vou falar dos pormenores todos, mas eu vou trazer um objetivo central para que esse vídeo não fique longo e você entenda, à luz das Escrituras, o que realmente é o divórcio e é o repúdio, e não fazendo apologia de nada, e nem atacando e nem defendendo ninguém, mas sim fazendo uso da Escritura, a qual o Senhor inspirou seus profetas, mais de 40 autores, a escrever. Amém, irmãos? O que Deus uniu, um homem não separa. A gente temos que analisar isso aqui. Por quê? Porque tem muita gente que casou sem Deus ter unido, sem Deus ter aprovado a união, ou seja, casou por falta de maturidade. E com certeza vai separar, porque se Deus não uniu, vai separar. Mas tem coisas que Deus uniu e ninguém vai separar. Isso eu quero deixar frisado antes de começar o assunto principal. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas se o homem, por falta de maturidade, nós erramos a todo momento por falta de maturidade, por falta de conhecimento, nós erramos todo minuto, toda hora, todo segundo. Por falta de conhecimento, de maturidade, a gente vai avulso na emoção e acaba fazendo coisas que desagradam o Senhor. E tem muita gente que casou fora da direção do Senhor, está sofrendo muito, ou já separaram, mas Deus não teve objetivo nenhum naquela relação, casou porque quis, e está vivendo uma vida difícil, uma vida agora por falta de desobediência, por falta de obediência, e caiu na desobediência, está sofrendo. Então eu quero deixar algo frisado nesse texto. O que Deus uniu não separa, mas que o homem faz sem a direção de Deus, separa sim. Vamos lá. Malaquias 2,16, Mateus 19, 1 Coríntios 7, Romanos 7, de 1 ao 3 e Deuteronômio 24. Todas essas referências que eu dei aos irmãos, peço cada um que olhe cada um desses textos em casa, ou onde você estiver agora assistindo esse vídeo, vai fazer todas as menções de repúdio. Não vai falar de divórcio, mas vai falar de repúdio. E eu vou falar a primeira coisa aqui sobre o repúdio. O que é o repúdio?
O repúdio, ali no grego, está apúlise, que significa afastar ou apartar-se. Olha o que Paulo diz no capítulo 7, verso 15 da primeira carta aos Coríntios, que é apartar. A pessoa que se aparta, se afasta, sem ter divorciado. O que é o divórcio? O divórcio é uma legalidade para você romper o matrimônio. Ou seja, Deus odeia o repúdio. O que é o repúdio? A pessoa está ainda ligada na pessoa, se afastando dela e se relacionando com outras pessoas sem ter se separado legalmente, que é o divórcio. Por isso aqui é a carta que Moisés deu para divorciar. Por quê? Para que essa carta de divórcio? Dava para a pessoa que estava se separando os seus direitos. Ele não perdia seus direitos. Né? Para não... O que é o repúdio? Deus odeia por quê? Porque é injustiça. A pessoa continua vivendo a vida dela, se relacionando, ou seja, adulterando com outras pessoas, enquanto a pessoa estiver ligada na outra pessoa, repudiando ela, ou seja, se afastar dela, ela não pode, né, se casar novamente e nem também ter outros relacionamentos, porque aí ele está no repúdio, esse repúdio está ainda ligado, mesmo se afastando, a pessoa ainda está ligada ainda a outra pessoa. É por isso que Jesus disse, né, a pessoa fica ligada até morrer, ou caso de traição, a pessoa fica ligada. E Paulo diz que tem que reconciliar ou ficar sozinho em caso de repúdio. Em repúdio é se afastar sem divorciar, é estar ligado ainda na pessoa, mas ainda ter ainda coisas a ver, coisas que prendem um ao outro ainda, que é o divórcio. Então, irmãos, a gente aprende muito errado por causa das traduções. A maioria das Bíblias está ali divórcio, mas não está repúdio, né? E o que é o divórcio, que está apostasion no grego, que é a diferença, coisas distintas, né? Repúdio é apoluse e divórcio é apostasion, né? Que é o divórcio? É a legalidade. Quando na época de Moisés, que Jesus também estava ali defendendo, na época de Moisés, para a pessoa não ficar como repudiada e ficar em adultério, fornicação e prostituição por causa do repúdio, era dada a carta de divórcio. O que era essa carta de divórcio? Dava legalidade à pessoa continuar a sua vida casando novamente, fazendo a sua vida do que ela entender, do que ela, se ela quisesse ficar sozinha, se ela quisesse refazer um novo matrimônio, né, te dava legalidade, deixava você livre e te dava dissolução para você seguir a caminhada, tanto o homem como a mulher. O divórcio dava direitos. Hoje, né, quando a pessoa faz o matrimônio no civil, quando separa, tem os direitos e os deveres, tanto, né, de quem está separando, né, e quem está pedindo o divórcio, quem está separando tem os direitos e os deveres, né? Então te dá legalidade. A prova disso é que você pode casar com outra pessoa através da carta de divórcio. Então, sem esta carta, a pessoa fica no repúdio, e é por isso que a pessoa está ainda ligada ao pecado ainda. A pessoa, mesmo hoje, muitas pessoas ainda estão casadas com outros ainda, com outras pessoas. Muitas pessoas estão casadas, a mulher casada com o homem já está vivendo com outra mulher. Então, enquanto esta mulher, por mais que ela esteja certa, o homem esteja certo, que esta pessoa, né, que Paulo diz, Jesus diz, qual que é as cláusulas da separação de matrimônio, né? É o relacionamento abusivo, a vida de aparência, a traição, a morte, o abandono, né? Essas cláusulas dá o direito da pessoa se separar mais para a carta de divórcio. E se a pessoa ficar como repudiada, mesmo estando certa, a pessoa tem que ter a carta tipo que fosse uma carta de euforia, para a pessoa continuar a vida dela. Então tem pessoas que estão casadas, mesmo que não estão... a pessoa está certa na separação, e a pessoa já que separou já está vivendo a vida, a pessoa está cometendo repúdio,
enquanto não sair essa carta de divórcio, essa pessoa que mesmo que está certa, mas ainda está em contato ainda, em papel, né, esta espiritualidade ainda no casamento, ainda compactuada ainda no papel, ainda está ligado ao marido ainda, né, ainda está ligado à esposa ainda. Então, essa pessoa, ou ela tem que esperar morrer, se a pessoa não quiser dar carta de divórcio, ou ela tem que morrer, ou ela tem liberalidade no repúdio. No repúdio, ela tem liberalidade de casar novamente através da morte ou através da traição, caso essa pessoa traiu. Mas a carta de divórcio é a melhor forma de uma pessoa se separar e continuar sua vida, ou ficando solteiro, ou realizando um novo matrimônio. Então, quero dizer para os irmãos, nos originais não consta divórcio, consta repúdio. Tá, irmãos? Há alguns erros de tradução, a gente tem que tomar muito cuidado com traduções, porque o tradutor, ele tenta nos ajudar traduzindo para nossa língua, mas ele se equivoca em muitas coisas quando ele vai traduzir e acaba errando. E aí tem um monte de gente se matando hoje, um monte de gente virando a cara, famílias virando a cara, porque a pessoa não deu certo e não sabe, na luz dos originais, que a carta do divórcio te dá liberalidade de você se separar, e Paulo diz que somente está ligado se estiver no repúdio. A carta de divórcio é uma carta de liberdade para tanto a mulher, tanto para o homem, para continuar a sua vida. Não tem julgo sobre isso não, irmãos. Não tem julgo sobre isso. Quero deixar isso bem frisado. E outra coisa, né, eu quero dizer aqui para os pregadores, para os missionários, quem faz a obra do Senhor, e se alguém perguntar sobre isso, hoje eu aprendi uma frase muito bonita que vai ficar aqui no meu coração eternamente. Fale contra o divórcio, mas nunca contra o divorciado. Porque perante a luz da Bíblia ele está livre para ele constituir uma nova vida. Amém? E o que o diabo quer? Né? O diabo ele quer que a pessoa fique no repúdio. Porque afastando-se dela, ela pensa que pode ficar constituindo amasiadamente, continuando a sua vida, mas está ainda ligada. É isso que Paulo diz, que o repúdio ainda se torna-se ligado um ao outro, enquanto não resolver essa situação de divórcio. Então esse divórcio, ele te dá uma certa liberdade, né? É uma coisa que desliga o que está ligado para você recomeçar, refazer a sua vida. Não é fácil passar por um divórcio, há muitas coisas envolvidas. Deus, ele fica triste, né? Porque tem muitas consequências, mas Deus, ele não quer que a gente fique nessa prática de repudiar, mas ele quer que a gente tome uma posição, né? Aqueles que for divorciar, divorcia. Se você conversou, se você tentou, se você fez o que fez, tentou ter um diálogo, tentou ter uma conversa, colocou os pingos nos is, e você vê que não dá mais, tanto para um como para outro, separe-se. Separe-se divorciando do jeito certo, cada um com seus direitos, cada um com as suas origens, né? Continuando ainda o respeito entre um e outro, mas não fique no repúdio, continuando ligado, mas continuar a vida ligado um ao outro, que é repudiando, se afastando ou se apartar, e ter relação sexual sem ter divorciado, né? E uma das coisas também que hoje as pessoas, eu estou respondendo a muitas perguntas, e essas perguntas é tudo sobre isso. E aproveitando aqui esse vídeo, tem muita gente achando, tem pessoas que estão casadas juntas, mas não estão com uma relação de papel, mas elas não estão ligadas a uma a outra. Então isso não é fornicação, isso não é adultério, isso daí não é prostituição. O sistema de casamento, ele nunca foi civil. Ele foi civil em 1889, mas ele sempre foi um matrimônio espiritual e religioso perante a Deus. Então, mesmo uma pessoa não colocando uma aliança, e mesmo no civil,
se ela tem uma relação de respeito, de amor, ela está casada um com o outro, né? E esse vídeo que eu gravei anteriormente, antes de entrar nesse assunto, é a pessoa que está ligada no papel e também no espiritual também. Então, esta carta de divórcio dá liberdade de a pessoa continuar a sua vida, mesmo ficando solteiro, mesmo constituindo uma nova família. Ele está com a carta de divórcio, ele tem total liberdade. Ele está livre e ela está livre. Eu quero dizer para você, tem gente que tem um jugo agora caindo sobre ela e sobre ele, tá? Mas se tiver alguém que vai assistir esse vídeo que ainda está aliançado ainda na aliança do papel, que precisa resolver esse problema, resolva de você enquanto há tempo, porque você está na prática do repúdio. Enquanto estiver repudiando, né, você tem que ficar solteira. Enquanto você estiver no repúdio, não estiver desligado com a carta de divórcio, você tem que ficar solteira, ou o cônjuge morrer, ou a Deus tirar essa pessoa tirar a vida dela, morrer, né? Deus tem o seu jeito de trabalhar, porque Deus, ele quer que todo mundo seja feliz. E essa é um pouco do que Deus colocou no meu coração. Eu estudei muito, né? Para trazer esse estudo dos irmãos, e espero ter ajudado os irmãos também, que repúdio e divórcio é coisas distintas, diferentes, e tem muita gente sofrendo há século que estamos vivendo por falta de entendimento na palavra, né? Muito tempo nós somos enganados por falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos profetas, mas hoje, graças ao nosso bom Deus, Deus dá liberdade de a gente entender a palavra, estudar ela, né? Graças a algumas pessoas que lutou pela palavra chegar até na nossa mão, apesar dos erros de traduções que estamos vendo nesses últimos dias, erros abstratos, grandes, mas ainda tem pessoas que levam as coisas a sério. Recomendo a Bíblia NAA aqui, tá, irmãos? E busque originais, vai no YouTube, procura Bíblias mais perto do original, para você não ser enganado igual isso daqui. Tem muita gente sofrendo por esse assunto aqui, ó, porque um assunto que está falando de repúdio e não de divórcio. A pessoa está ali sofrendo, amargurada. Tem gente que até morreu amargurado por causa disso, né? Morreu, perdeu sua vida, o tempo passou, o tempo passa, a nossa juventude passa rapidinho, a primeira, segunda idade, até a terceira rápida, passa rápido. E por causa de falsos ensinamentos, falsas falácias, a gente está caindo num abismo de conhecimento. Então, você que está à beira do divórcio, tente reconcilie, se não der, busque a carta de divórcio para você ter a legalidade na sua vida espiritual e física de continuar a sua vida. E você que está no repúdio, pare, conserte a sua vida, vai atrás, né, de um advogado, vai atrás de um cartório, conserte para legalizar a sua vida, ou se não, reconcilie novamente com seu ex-marido, sua ex-esposa. Deus sabe de todas as coisas. Se for Deus que uniu, ninguém e nada vai separar. Mas se não foi, Deus vai tirar todo embaraço da sua vida sentimental. Amém? E o diabo tem trabalhado muito nesse século XXI na nossa vida sentimental e emocional. As pessoas estão paralisadas ministerialmente por causa disso. Pararam no tempo, porque as pessoas caem em cima, né? Pessoas que têm um casamento bem sucedido e o outro que teve uma má sorte, e aí as pessoas caem em cima delas, pessoas depressivas, ansiosas, pessoas que tiram a sua própria vida, né? E elas se acham melhor do que as outras, mas nós somos todos iguais, né? E lembrando, o único pecado que não tem perdão é o blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O resto tem perdão. Amém, irmãos? Aquele que é nascido da água do Espírito
ele tem parte com o Senhor, com o reino dos céus. João diz, na sua carta, na primeira carta a João, capítulo número 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado justo e fiel, Ele nos perdoa de todo o pecado, o sangue dele nos perdoa de todo o pecado e de toda injustiça. Deus abençoe todos, um grande abraço, continue nos ajudando, dando aquele like, compartilhando e mostra esse vídeo para um monte de pessoas que você puder, pessoas que estão vivendo essa situação. Pense antes de casar, ore a Deus, peça confirmação, que tem muita gente casando sem Deus estar permitindo esse matrimônio que não é dele. A gente não consegue aceitar o não de Deus. Procure saber se Deus está no negócio. Amém? Deus abençoe. Fique todos na paz.